Pessoal, bom dia. Vamos retomar nossas aulas aqui de funções orgânicas. Hoje nós vamos falar das aminas, amidas e dos nitrocompostos. Esses compostos orgânicos eles têm características de ter o nitrogênio na sua composição. Então, o nosso primeiro caso aqui são as aminas. Então, nós temos aqui o NH2 ligado a um R que representa uma parte orgânica, né? A amina ela é derivada da amônia, que é o NH3. Então eu tenho a substituição de um hidrogênio desse por uma parte orgânica. Eu posso substituir um hidrogênio pela parte orgânica, ou eu posso substituir 2 hidrogênios ou 3 hidrogênios. Isso vai fazer com que eu tenha aminas que são diferentes. Eu posso ter o que eu chamo de uma amina primária. Na amina primária foi substituído um hidrogênio pela parte carbônica. Eu posso ter uma amina secundária, onde 2 nitrogênios do NH3 foram substituídos por parte orgânica, ou seja, por ligações envolvendo átomos de carbono. E eu tenho aqui uma amina terciária, em que nós possuímos os 3 hidrogênios, inicialmente do NH3, substituídos por partes orgânicas. Muito bem. Para a gente dar nome para as nossas aminas, é muito fácil. A gente vai observar a parte orgânica com os átomos de carbono e vamos contar. Então, aqui eu tenho 2 carbonos, prefixo et, ligação simples, an. E a gente sabe que está ligada na amina, então é o que nós chamamos de etanamina, ou também às vezes aparece como etanoamina. Existe também a possibilidade de você olhar isso aqui como sendo um grupo etil, e aí o nome fica etilamina. Então nós temos etanamina ou etilamina. No caso de baixo, eu tenho um carbono apenas, met. Não tenho mais carbonos para ter insaturações entre eles, então an, e a nossa função é amina, metanamina. Ou, se eu quiser olhar isso daqui como sendo um radical metil, metilamina. Então nós temos aqui também essa possibilidade. No caso de baixo, nós temos uma amina secundária, ou seja, 2 hidrogênios foram substituídos por partes orgânicas, no nosso NH3. Com isso eu tenho um grupo etil e um grupo metil. Então nós vamos seguir a ordem alfabética. Então eu vou escrever etil, depois metilamina. Então esse é o nome do composto. Então a nomenclatura das aminas é bem simples, não temos grandes segredos. Muito bem. A função amina ela é interessante porque ela está presente nos aminoácidos, que irão formar para a gente as proteínas. Outra coisa interessante é que algumas delas têm odores muito desagradáveis. Existe uma substância, por exemplo, chamada cadaverina, que é liberada em corpos em putrefação, que gera um odor muito ruim. Além disso, existem outras substâncias, como hormônios, remedicamentos, que também apresentam a função amina. Exemplo, adrenalina, noradrenalina e morfina. Outra função orgânica que nos interessa é a amida. Veja, a amida ela parece com a amina, só que agora o meu NH2 ele está ligado numa carbonila. O que é uma carbonila? É um carbono com dupla ligação com o oxigênio. Então é isso que vai diferenciar a nossa amina de uma amida. Então na amida o NH2 se liga na carbonila. Além disso, esse nitrogênio onde eu tenho os 2 hidrogênios, na verdade poderia estar ligado a carbonos. Então eu poderia substituir esses 2 hidrogênios por átomos de carbono. E aí geraria outras amidas. As amidas mais simples, nós teremos o NH2 ligado à carbonila. A nomenclatura delas também é simples, Nós vamos observar. Veja esse caso. Eu tenho 2 carbonos, não podemos esquecer de contar também o carbono que pertence à carbonila, ligado ao NH2. Então, 2 carbonos et, ligação simples an e a função amida. Então, nós temos a etanamida. Às vezes aparece em alguns livros etanoamida, também é uma expressão que você pode encontrar quando você for estudar. Em questões de vestibular também aparece às vezes escrito dessa maneira. Observa agora que nós temos aqui 3 átomos de carbono, isso aqui é um carbono, tá? Então, met, et, prop, 3 carbonos, somente ligação simples, então an é uma cadeia para saturada, então nós temos a propanamida. Esse caso aqui envolve um composto um pouquinho mais complexo, porque eu tenho aqui
um radicalzinho ligado ao que seria essa aqui a minha cadeia principal. Veja, aqui está o grupo funcional. Então esse carbono tem que pertencer ao nosso grupo funcional, à nossa cadeia principal. E eu vou pegar a cadeia maior possível nesse caso, que pode ser essa aqui, ó, que está em linha reta que eu estou circulando. Então, contando a partir do grupo funcional, esse é o carbono 1, carbono 2, carbono 3. Então, no carbono 3 eu tenho ligado aqui um grupo metil. Então, como que eu vou dar nome a esse composto? Então, veja, ó, 3, que significa terceiro carbono a partir desse grupo funcional, nós temos o metil. Então, 3-metil. Cadeia principal com 4 carbonos, but. Apenas ligações simples entre os carbonos A e amamida. Então, 3-metil, butanamida. Uma amida interessante para a gente citar é uma amida conhecida por ureia. Ela foi sintetizada em 1828 por Wöhler em um experimento que ele realizou, né? É uma substância que é produzida e encontrada na urina que vem do metabolismo de proteínas. Então essa aqui é a fórmula da ureia. Todo mundo já deve ter ouvido falar da ureia. Bom, outra função orgânica nitrogenada é o que nós chamamos de nitrocompostos. Então eu tenho esse grupo NO2, que a gente chama de grupo nitro, ligado a uma parte orgânica. Então a nomenclatura dele vai se basear nesse nitro ligado na cadeia. Então, por exemplo, veja, eu tenho nitro ligado nessa parte orgânica. Então, para mim tem apenas um carbono, MET, não tenho mais carbonos para ter insaturações, né, ligações duplas, e, portanto, esse composto é meramente nitrometano. Muito bem. Olhando o caso de baixo, veja, eu tenho essa parte orgânica, que eu trataria como sendo uma espécie, observaria, né, como se fosse um hidrocarboneto e o NO2 ligado nele. A ideia seria essa. Então eu tenho 2 carbonos, et, ligação simples entre eles, e a terminação típica do lado dos hidrocarbonetos. Não é hidrocarboneto, né, mas a gente usa essa ideia. Então o nome desse composto é o nitroetano. Esse caso de baixo, veja, nós temos o grupo nitro ligado ao nosso anel, o benzeno. Então, o nome desse composto é o nitrobenzeno. Então, veja, pessoal, dessas funções orgânicas nitrogenadas, a gente precisa ficar atento às aminas, às amidas e aos nitrocompostos. Então, é muito importante que você dê uma estudadinha nessa parte para que você possa prosseguir aí com os seus estudos. Pessoal, muito obrigado. Espero que todos tenham conseguido acompanhar. Resolva os exercícios e bons estudos a todos.